Agradecemos ao assistente social Ederson Rufino dos Santos por fazer essa intervenção. Antes de darmos continuidade, anunciarmos a mesa redonda, para a qual temos aqui o convite a todos nessa noite, queremos fazer agradecimentos de forma única para algumas pessoas e geral para todos. Sabemos que todos são importantes por estarem aqui. Queremos iniciar agradecendo a todos os profissionais de várias áreas que atenderam a este convite do Conselho Regional de Psicologia, assistentes sociais, pedagogos, enfermeiros, acadêmicos de história, temos aqui contabilistas, acadêmicos de várias áreas da educação física, enfermagem. Agradecer também de forma bastante especial por estar apoiando a este encontro o Fórum Estadual dos Trabalhadores em Saúde, na pessoa da psicóloga Guadalupe Lascano, que representa o Fórum Estadual dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado por apoio a este evento. Fazer um agradecimento também à presença do psicólogo José Magno Macedo, que é da Secretaria Estadual de Saúde, representa a Secretaria Estadual de Saúde, ele que é gerente de saúde do sistema penitenciário, das UNEIs e do homem encarcerado. Também a pedagoga Lucinda Pedrosa do Rosário, gerente de igualdade racial da Secretaria de Estado de Saúde. Há também profissionais da área de farmácia, há várias formações, há várias áreas de formação dos nossos convidados acadêmicos aqui, convidados para essa noite. Dando continuidade, faremos agora a composição da mesa para o tema dessa mesa redonda, que trata de saúde mental e direitos humanos, práticas profissionais. Para mediar essa mesa, temos a satisfação de convidar, neste momento, a psicóloga clínica, analista, praticante, membro do Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul. Ela é membro do Ágora, Instituto Lacaniano, especialista em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Grande Dourados, mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Temos a satisfação de convidar Isloane Dias Machado. Nossa convidada para compor essa mesa redonda é graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade Católica de Campinas, atua na reabilitação de álcool e drogas na Fazendia, um projeto Fazendia desde 92, projeto Renascer Menores Infratores, Sanatório Mato Grosso, Hospital Dia, Santa Casa, Educação Especial Escola Colibri, hoje a Secretaria de Saúde, CAPES 2, adulto, no CRM, reabilitação e prevenção de incapacidade nas especialidades de mastologia e hanseníase. Temos a satisfação de convidar a terapeuta ocupacional Carla Maria Amaral Leite Lopes. Nossa próxima convidada é graduada em Ciências Sociais, com habilitações em licenciatura e bacharelado em Antropologia pela Universidade de Brasília, participante do grupo de pesquisa, Urbanidade e Estilos de Vida. É participante do projeto de iniciação científica da Universidade de Brasília, com plano de trabalho Ascensão e Quedas, o processo de aquisições e transferência de lotes no condomínio Bela Vista. Temos a satisfação de convidar para compor essa mesa a cientista social Ana Yara de Pinho Chaves Almeida. Nosso próximo convidado é médico, psiquiatra, formado em música pelo Conservatório Municipal de Lins, possui a formação de psicologia pela Universidade de São Francisco, graduado em medicina pela Universidade Católica de Campinas. Dr. José Roberto Barcos Martinez, por gentileza, seja bem-vindo para compor a mesa redonda. E convidamos também para compor essa mesa o assistente social pela Universidade de Brasília, mestre em política social e doutorando em sociologia pela UNB. A
assistente social, o Ederson Rufino dos Santos. Seja muito bem-vindo e participar nesta noite na mesa redonda. O tema: saúde mental e direitos humanos, práticas profissionais. Faremos aqui a demonstração de como será a dinâmica desta mesa, coordenada pela psicóloga Joane Machado. Cada um dos participantes terá o seu momento de participação, exposição de 10 minutos e logo em seguida a nossa coordenadora dará o tempo para que possa a plateia se manifestar, fazendo perguntas por escrito ou a intervenção pelo microfone. Pedimos para que nós possamos levar até vocês o microfone para que possamos registrar a sua pergunta e assim podemos registrar também este momento. Por gentileza. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse evento que é tão importante nesse dia de luta, né? Dia 18 de maio, a luta antimanicomial. E eu vou passar a palavra para Carla Maria Amaral, que é terapeuta ocupacional. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Psicologia pelo convite, por estar aqui podendo falar um pouco da terapia ocupacional, falar um pouco desse caminho que eu trilhei dentro da saúde mental. E isso tem mais ou menos 20 anos. Quando eu assisti a esse documentário, eu já tinha visto, já conhecia, e ele acaba me remetendo muito aos hospitais psiquiátricos normais, não de custódia. E em Campo Grande nós temos hoje chamado de Nosso Lar, mas na minha época, quando eu passei, era Sanatório Mato Grosso. E ele é muito parecido com o que nós vimos, ou talvez até um pouco pior do que nós vimos. E em muitas ocasiões eu digo que eu vejo na saúde mental uma evolução. E muita gente não gosta, usa esse termo evolução. Eles acreditam que não tenha. Mas quem acompanhou sabe que, por menor que seja, esses passos que nós demos, eles são muito grandes, eles são muito valorosos aos usuários da psiquiatria. Porque quando eu cheguei no Sanatório Mato Grosso, ele era um hospital fechado, os pacientes não tinham acesso ao pátio, não tinham acesso a nada, eles passavam o tempo trancados, ou nos quartos, ou nos corredores, e era um corredor igual aquele de 2,5 metros de largura, sem luz. Esses pacientes chegavam ali e deles eram tiradas a sua identidade, a sua dignidade, ficavam todos amontoados, dormiam entre 20 a 25 pessoas no mesmo quarto. O banho e a higienização eram feitas em conjunto, todos juntos. Então, quando eu vejo esse filme, eu me lembro muito daquela época. E eu me lembro que o primeiro dia que eu fui trabalhar, que eu entrei no pavilhão e que eu ouço a grade se fechando as minhas costas, eu senti um medo e uma angústia de estar trancada ali dentro, porque eu ainda não tinha a chave da grade. Então eu pude sentir, ter uma noção do que era para eles estar ali. Onde um entra, bate a grade e tranca. Sai, bate a grade e tranca. E eles não têm a chave, eles têm que ficar sempre daquele lado. Então a primeira coisa que eu pensei foi que eu tinha que abrir aquelas portas. Eu tinha que deixar que eles vissem a luz. E dentro do conceito da terapia ocupacional, esse seria o meu trabalho. Trabalhar com esses pacientes, com esses indivíduos, porque lá eu não conseguia ver um indivíduo. Eram pacientes só.
eram jogados. Foi quando começou, eu fui a primeira TO do Hospital Nosso Lar. Então foi o primeiro trabalho que teve ali, foi a primeira vez que alguém olhou para aquelas pessoas de forma diferente, querendo realizar alguma coisa voltada para eles, que não fosse só medicação, que fosse alguma coisa mais que a medicação. Eu fiquei no Sanatório Mato Grosso uns 3 anos, 4 anos quase. Consegui abrir as portas, eles conseguiram ir para o pátio, montamos uma horta, realizamos oficinas. Na época tinha a psicóloga Elisete junto, que era extremamente importante porque você precisava de pessoas que acreditassem naquilo que você acreditava. Então temos que ter do nosso lado, principalmente na área da saúde mental, pessoas que acreditam no outro indivíduo. Pessoas que não têm só tolerância com eles. Pessoas que respeitem as diferenças. Senão, não tem trabalho. Não é? Eu saí de lá e muita coisa ainda ficou por fazer. Porque quando a gente abre as portas de um sanatório, a gente acaba mexendo com muita gente, né? Você imagina, a gente trancado aqui, não conseguimos abrir a porta, uma hora que a porta abre, todo mundo quer sair correndo. Não é isso? E foi exatamente isso que aconteceu quando nós começamos a utilizar o pátio. Os pacientes pareciam pipoca pulando muro. E aí vem uma administração, não pode, né, não vamos mais abrir, porque eles fogem. Onde que foge? São anos trancados. Vai que é a última vez que eu posso sair. Não é isso? Aí tem a comunidade também ao redor, né? São perigosos, não se deve fazer isso. As reclamações dos próprios familiares. Quem deixou ele sair daí? Ele chegou aqui. Venham buscar. Então vocês percebem como não é um trabalho de um profissional, de uma área, é um trabalho de toda uma sociedade. Reconhecer e entender o que é o paciente psiquiátrico. Como é importante se falar de saúde mental. E o que é saúde mental? Quem garante que nenhum de nós tenhamos alguma coisa? Ou a pergunta seria a outra, né? Quem garante que algum de nós não tenhamos nada? Porque nós todos devemos ter alguma coisa. Saindo do nosso lar, eu fui para o Hospital Dia da Santa Casa. Lá, eu encontrei um hospital diferente. Aberto, já com uma atividade diferenciada, que não era mais a internação, os pacientes passavam o dia, iam para casa no final, tinha uma equipe de atendimento para esses pacientes. Eu achei que era um sonho, sair do sanatório para o hospital dia, gente, como a saúde mental tinha evoluído, tinha melhorado. Só que passar do tempo, que você vai atendendo, que você vai olhando, você vê que não se tinha mudado muito. Eles poderiam ir e vir, o espaço era aberto, era arejado, só que eles não tinham direito às escolhas. Continuava com regras, rotinas, horários. Não se olhava o indivíduo em si. Então pouco se tinha mudado. Uma qualidade, né, de vida um pouco melhorada? Ótimo, mas ainda tinha muito por se fazer. Nós tínhamos muito que buscar ainda. Tínhamos muito que aprender e entender dessa psiquiatria, de como atingir esse paciente, de como ajudar esse paciente, de como amenizar esse sofrimento. Porque o paciente psiquiátrico sofre
e sofre muito. Ele não é tão engraçado quanto a gente vê em algumas vezes, ou na rua, né? Ou dentro de casa mesmo. Não, ele sofre, gente, sofre bastante. Saindo do hospital dia, aí hoje eu estou no tão almejado serviço substitutivo, CAPS. Nossa, que bom, né? Apareceu os CAPS. Agora vamos tirar os leitos, vamos diminuir, vamos começar a trabalhar diferente. Para o CAPS, gente, os pacientes chegam de demanda espontânea, por encaminhamento judiciário e por solicitação. Nesses CAPs, o que tem lá? Lá nós temos uma equipe com professor de educação física, artes, psicólogos, assistente social, enfermeiro, para a gente poder atender esse paciente. Lá nós temos um diferencial. Na rede substitutiva hoje, nós temos um diferencial que nós podemos enxergar o indivíduo enquanto uma pessoa única. Ele não é feito um diagnóstico geral. Ele é visto individualmente. Nós realizamos uma avaliação com todos os profissionais e desenvolvemos o projeto terapêutico singular, onde se respeita características e individualidade de cada um. Nesse serviço, esses pacientes têm voz, eles falam, eles se expressam. Hoje, esses atendimentos mudaram muito do que era antigamente. Porque devagar a gente vai aprendendo como chegar, como compreender o outro ser humano. Como fazer com que ele possa se expressar. E nessa caminhada, até hoje, o que eu aprendi é que eu não estou aqui, eu não sou a terapeuta ocupacional que vai mudar o indivíduo, que eu vou transformá-lo. Ao contrário, eu estou aqui para ajudá-lo a se conhecer, a conhecer a sua doença. Porque a partir do momento que ele sabe quem ele é, como ele é e por que ele perde o medo e passa a valorizar esse tratamento. Ele passa a se ouvir. E nós passamos a compreender um pouco melhor esse indivíduo, a aceitar as nossas diferenças. Cada um tem o seu jeito, o seu estilo, o seu tempo, o seu momento. E enquanto nós não aprendermos isso, não respeitarmos isso, fica difícil compreender o outro. Então, hoje a rede, ela ainda tem muito para crescer? Tem. Ela tem muito para aprender? Tem. Mas nós já demos uma grande galgada. Nós hoje temos, junto com os nossos pacientes, eles não ficam mais presos. Esses atendimentos são realizados em vários locais, não só dentro do CAPS. É nas praças, são nas universidades, são nos espaços coletivos. Em todos os lugares se faz atendimento hoje. A gente traz a comunidade para junto do CAPS, para dentro do CAPS. E a gente leva o CAPS para junto dessa sociedade. Então é importante que a gente conheça o funcionamento desses atendimentos, para que a gente possa, através dessa reflexão, entender um pouco melhor de saúde mental, de respeito, né? Para que a gente possa melhorar esse serviço, para que a gente possa acabar com esse documentário que a gente assistiu, para que a gente possa, de verdade, pensar em fechar os leitos de hospital.
Primeiro, a gente tem que aprender a respeitar, conhecer o portador de transtorno, para depois a gente fechar os hospitais. Porque senão a gente não vai saber lidar com eles, a gente não vai saber respeitá-los. E eles vão continuar sofrendo. Obrigada. Obrigada, Carla, por sua fala tão emocionante. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. José Roberto Bastos Martinez, psiquiatra.